Esteja convosco. Sou pastor Leonardo Matuda, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor do Instituto Teológico desde 2009. E hoje estou a falar a respeito das heresias e a organização do Novo Testamento. No capítulo anterior, estive falando a respeito das perseguições e quero enfatizar os efeitos produzidos pelas perseguições. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, somente aqueles que estavam dispostos a ser fiéis até a morte se tornavam publicamente seguidores de Cristo. A igreja multiplicava-se, apesar das perseguições ou talvez por causa delas. A igreja crescia com rapidez assombrosa. Ao findar-se o período de perseguição, a igreja era suficientemente numerosa para constituir a instituição mais poderosa do império. O crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. A perseguição aproximou as igrejas e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. O aparecimento das heresias impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e, com eles, algumas autoridades para executá-las. Outra característica que distingue este período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Na era apostólica, a fé era do coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período que agora focalizaremos, a fé gradativamente passara a ser mental. Era uma fé de intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso e inflexível de doutrinas. O credo apostólico, a mais antiga e mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante esse período. Nesta época surgiram 3 escolas teológicas, uma em Alexandria, a outra na Ásia Menor e a outra na África. E os maiores vultos da história do cristianismo passaram por essas escolas: Orígenes, Tertuliano e Cipriano. As heresias, juntamente com o desenvolvimento da doutrina teológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como eles chamavam, as heresias na igreja cristã. Os cristãos não só lutam contra as perseguições, mas contra as heresias e outras doutrinas corrompidas. E nós temos heresias legalistas, como ebionismo, heresias filosóficas como gnosticismo, maniqueísmo, montanismo, pelagianismo, donatismo, arianismo, da qual explicarei slide por slides. Ebionismo. Ebionismo é uma heresia cristã primitiva, derivada de um problema doutrinário do relacionamento entre o cristianismo e o judaísmo. Inicialmente, isto tinha a ver somente com a questão de se um cristão deveria seguir a lei do Velho Testamento ou não. E neste nível, havia alguns judaizantes moderados que obedeciam eles mesmos à lei, mas não tentavam constranger os outros a fazer o mesmo. E aqueles de uma posição mais extremas, que não somente seguiam a lei, mas sentiam-se que todos os cristãos verdadeiros deveriam fazê-lo. As fontes do nosso conhecimento sobre o ebionismo são o testemunho dos antigos escritores antiheréticos, as traduções do Velho Testamento pelo ebionita Simaco, bem como certas porções de literatura pseudo-clementina. A partir destas fontes é possível reconstruir a teologia ebionita, ao menos em suas características principais.
Parece que, em sua origem, o ebionismo está relacionado com o judaísmo essênio, pois alguns de seus princípios parecem ter sido tomados daquele tipo de judaísmo: a rejeição de sacrifícios de animais, a doutrina da existência de um princípio do bem e um princípio do mal, embora ambos venham de Deus, e vários detalhes menores. E de acordo com os ebionitas, há um princípio do bem e um princípio do mal. O último é o Senhor desta era, mas o primeiro governará na era por vir. Enquanto isso, o princípio do bem é revelado neste mundo através do seu profeta, o qual veio em várias encarnações. Adão, Abel, Isaac e Jesus são encarnações do profeta do bem. Mas desde o tempo de Adão, cada encarnação do profeta do bem é acompanhada por sua contraparte, que serve aos propósitos do princípio do mal. Caim, Ismael e João Batista são manifestações do princípio do mal, o qual também é chamado de o princípio feminino. Dentro desse sistema de pensamento, Jesus é sobretudo um profeta do princípio masculino, ou seja, o princípio do bem. A parte deste Jesus é simplesmente um homem a quem Deus escolheu para proclamar a sua vontade. Jesus não nasceu de uma virgem, e foi em seu batismo que ele recebeu do alto o poder que o habitou a cumprir em sua missão. E esta missão não consistia em salvar a humanidade, uma obra que está além das capacidades humanas, mas em chamar a humanidade à obediência da lei, que foi dada pelo princípio masculino. De fato, a lei era âmago da espiritualidade ebionita, e embora eles não oferecessem sacrifícios sangrentos, eles enfatizavam a circuncisão e a observância do sábado. O ebionismo nunca foi uma doutrina muito difundida e parece ter desaparecido quando a igreja tornou-se cada vez mais gentílica e menos judaica. Isto não significa, contudo, que ele não representou um desafio para a igreja dos primeiros séculos. Pelo contrário, o que estava em jogo aqui era a singularidade de Jesus Cristo em contraste com a possibilidade de adaptá-lo de tal modo que ele simplesmente poderia ser sobreposto à antiga religião judaica. De qualquer modo, esta seita, embora pequena, é importante, pois ela pode ter influenciado Maomé, o fundador do islamismo, da qual iremos ver em movimentos religiosos contemporâneos. Agora iremos para as heresias filosóficas com o gnosticismo. Gnosticismo é da palavra grega gnose, conhecimento. Pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Também por isso eles acreditavam que não havia por que nos culparmos pelos males existentes na Terra, uma vez que tudo isso era propiciado pela prisão material da qual deveríamos nos libertar e que fora criado pelo Deus mau que criara a Terra. Para os gnósticos, o Deus é bom, um ser espiritual e supremo. Havia apenas interferido no processo de criação ao inserir em cada ser humano uma centelha divina que nos tornava capazes de despertar e conhecer a verdade. Então Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus que veio com o objetivo de nos ensinar a despertar. E os primeiros gnósticos viveram no período do século II ao século V, assim como todas as crenças que surgiram naquela época. Tinham seus próprios textos e evangelhos, mas estes textos, condenados em 180 d.C. pelo bispo de Leão, São Irineu, o mesmo que escolheu quais seriam os evangelhos canônicos, em seu livro Contra as Heresias, foram banidos pela Igreja na ocasião do Concílio de Nicéia, que foi, digamos, a inauguração da Igreja Católica moderna.
Por isso, muitos textos banidos, agora chamados de apócrifos, foram destruídos, e alguns dos que escaparam desse destino simplesmente se perderam por falta de quem os perpetuasse. Mas alguns deles chegaram até nós suficientemente intactos para trazer a sua versão da história. Outra heresia, maniqueísmo. Fundada por Maniqueu, no século III, o maniqueísmo nasceu como um movimento religioso que tem como principal característica o dualismo baseada no antagonismo entre os conceitos do bem e mal, luz e trevas, corpo e alma. Na Idade Média foi criticado por Santo Agostinho, que dedicou grande empenho para desmistificar a ideia do mal propagada por Maniqueu e seus seguidores. A princípio, o maniqueísmo foi um movimento religioso dualístico radical, originado na Pérsia. Conforme esta doutrina, a vida neste mundo é dolorosa e essencialmente cruel. Por outro lado, o bem reside em um mundo transcendental na própria natureza divina. Apesar da nossa condição no mundo material, através do conhecimento, podemos notar que mantemos uma conexão eterna e imanente com o mundo transcendental e, consequentemente, Deus. A salvação, portanto, está no conhecimento. É isso que eles pregam sobre o maniqueísmo. Mas Maniqueu, também conhecido como Mani, nasceu no sul da Babilônia, que seria atual Iraque. Fundou a sua religião maniqueísta após receber uma revelação divina quando tinha apenas 24 anos de idade. Então iniciou a sua pregação por todo o Império Persa, a princípio sem impedimentos. Maniqueu se compreendia o último de sua longa linhagem de profeta, desde Adão, Buda, Zoroastro e Jesus. Todavia acreditava que, ao contrário destes, trazia uma mensagem universal que substituiria a todas as outras religiões. Entretanto, com o tempo, conquistou a inimizade do rei, sendo condenado e é preso por heresia. Seu julgamento durou 26 dias e é chamado por seus seguidores de a Paixão do Iluminado. Morreu por volta de 274, entre 274 a 277 d.C., após a sua condenação por esfolamento e crucificação. No que concerne à origem do mal, a princípio, Santo Agostinho aceitou a solução dualista dos maniqueístas, e esta solução livra Deus da responsabilidade pelo mal, mas compromete sua onipotência, ou seja, seu poder sobre tudo, inclusive de fazer o mal deixar de existir. Devido a isto, o autor de Confissões passou a se identificar com o ponto de vista neoplatonista, de que o mal consiste em privação ou corrupção do bem, ao invés de algo substancial como faz parecer o maniqueísmo. Sendo assim, em sua maturidade filosófica, que também marca sua oposição ao maniqueísmo, Agostinho afirmará que todo ser é bom, tal como foi criado por Deus. Cabe ressaltar que existem vários graus de ser e bem, mas em suma, tudo o que é mal é bom em algum nível conforme determinada hierarquia. Santo Agostinho ainda escreve que uma criatura só pode ser considerada má se ela fica aquém da sua bondade natural, ao ser corrompida ou viciada. Isto é, só a corrupção em si é má, enquanto a essência da coisa em si permanece boa. Portanto, o filósofo se distingue dos maniqueístas, pois não se conforma com a existência de um mal que contraponha o bem. Para ele, então, o mal não existe, senão pela própria ausência do bem, e essa ausência consideramos a corrupção e os vícios. Montanismo. O fundador do movimento foi Montano, o profeta que se revelou na Frígia,
por volta dos anos 155 a 160, e afirmava ser porta-voz do Espírito Santo e que, em sua própria pessoa, se encarnara o Paráclito prometido em João 14,16. A história do movimento. A doutrina do montanismo, dificilmente atacável do ponto de vista dogmático, criou dificuldades para a Igreja. Não foi fácil a esta combater eficazmente. Na Ásia Menor reuniram-se vários sínodos para pôr um freio à expansão do movimento, perigosamente rápida e bem depressa e também organizada. O ponto em que se centrava toda a questão era se deveria considerar a nova profecia como uma real efusão do Espírito, ou então como uma possessão demoníaca. De fato, o montano, com a pretensão de que nele falava o Paráclito, afirmava estar acima da própria autoridade das Sagradas Escrituras. Todavia, o movimento foi excomungado pela Igreja naqueles sínodos e, com isto, forçadamente reduzido às dimensões de uma seita. O que, por fim, o levou à ruína foi a pretensão que se arrogara a si mesmo e que contrastava com a exigência da Igreja em manter a tradição. Apesar disso, a seita se expandiu até no Ocidente, quando, com a morte de Maximila, o fim do mundo por ela profetizado para aquele momento não aconteceu, não se verificou. Mas a frenética expectativa do fim aos poucos foi minguando nos montanistas, sem, no entanto, extinguir-se completamente. O movimento fez a experiência de que o espírito profético não podia, naquela circunstância, ter êxito, coisa que antes dele a igreja primitiva já havia provado. O representante mais importante do montanismo da segunda geração foi o Tertuliano, que em 207 passou para o montanismo, sobretudo pelo motivo de seu forte rigor ético. Contudo, também Tertuliano reconheceu expressamente a função histórico-salvífica que Montano se havia arrogado. Com ele, qual Paráclito, ter-se-ia aberto nova fase da revelação divina, além da neotestamentária. Apenas na Frígia, sobretudo em Pepusa, parece que a igreja montanista estava mantendo alguma vitalidade. Pepusa foi a sede do governo da seita, dotada de uma estrutura organizada e intercomunitária. Pelagianismo, outra heresia. Pelágio foi um monge de origem bretã, das Ilhas Britânicas, de que pouco se sabe, mas deixou um legado doutrinário à Igreja que desde logo incendiou ânimos e causou controvérsias, nunca mais tendo desaparecido do seio da mesma. Pelágio foi para Roma cerca de 400, tendo ali iniciado a escrita de sua primeira obra teológica. Com efeito, Pelágio considerava o homem capaz de levar uma vida sem pecado graças à força moral a ele dada por Deus, apesar do estado de corrupção e impureza conferido pelo pecado original de Adão e Eva. Como dizia o Agostinho, um dos teólogos com quem um monge bretão teve acesa, toda a humanidade estava agriolada ao pecado original e impossibilitada de não pecar. Pelágio dizia que a queda, a falha de Adão apenas afetara a ele somente, Adão. Logo, se Deus quer que as pessoas vivam vidas moralmente perfeitas, não deixará também, referia Pelágio, de as dotar de capacidade, autossuficiência a nível moral, para que possam atingir tal perfeição.
A graça divina, tão cara aos teólogos agostinianos, era assim prescindível para a salvação do indivíduo, tal como o batismo, apenas necessário como meio de remissão dos pecados dos adultos. Nesse sentido, Pelágio criticava também o exercício do sacramento do batismo a crianças de tenra idade, fora da idade de razão, incapazes ainda de pecar. O batismo perdia assim o seu significado, enquanto a forma de purificar o homem de um pecado que defendia Pelágio apenas caíra sobre Adão e Eva. Os seguidores de Pelágio e da sua doutrina facilmente chocaram com a ortodoxia da Igreja Romana e com a sensibilidade teológica da época, largamente estribada em Agostinho, o teólogo. A polêmica entre o Agostinho e os pelagianos foi um dos mais debatidos na patrística do século V, levando muitos pensadores a caírem facilmente em posições heterodoxas ou extremas no que toca à teoria da graça divina e do livre-arbítrio. Na essência, os sucessores de Pelágio mitigaram ao máximo os efeitos nocivos do pecado original para a humanidade, pois consideravam que a vontade humana é perfeitamente livre, dependendo apenas de si para evitar o pecado, acentuando assim a separação entre o livre-arbítrio e a graça. Acreditava assim que a infinita justiça e bondade de Deus não impunham nada que fosse para além das capacidades humanas, não ajudando a uns mais que os outros. Fazer boas obras, segundo o exemplo de Jesus, era a chave da salvação para o pelagianismo. Este movimento teológico conheceu a condenação em 417, em plena controvérsia. De fato, perante Pelágio, deu-se a negação das teses pelagianistas por parte do Papa Inocente I, impondo o fim do movimento, o que não chegou a acontecer. A partir daí, o pano de silêncio da história caiu sobre o Pelágio, mas não sobre o pelagianismo que agitaria a teologia cristã até os princípios do século VI. Até o ano 431, o pelagianismo lutou para fazer vingar as suas teses, principalmente contra o Agostinho de Hipona, mas o concílio de Éfeso, reunido naquele ano, cerceou-lhe, melhor dizendo, a difusão e afastou-o da Grécia, onde estava a ganhar força, além de ter reduzido a sua força teológica. Com o Papa Gerássimo I, perdeu o fulgor que conseguira ter, principalmente no norte da África e na Palestina, não tendo deixado escritos pelagianos de ser exumado das bibliotecas antigas e servido doutrinalmente como serviu para as heresias. Donatismo. Donatismo era um movimento que existia no seio da Igreja Católica, no tempo do Agostinho, e que defendia a ideia segundo a qual qualquer sacerdote que tivesse algum contato com o Estado ou com os dignatários do Estado perdiam a capacidade de administrar os sacramentos. Agostinho contrapôs ao donatismo a capacidade do sacerdote em administrar os sacramentos, independente da pessoa que os administra, e, por isso, também independente das características morais do sacerdote. E Jesus Cristo, segundo Agostinho, que opera através do sacerdote, independentemente do comportamento moral dele. Arianismo. Arianismo é uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e consistiu na negação da consubstanciação, ou seja, Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa, segundo tal teoria. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e que este não seria Jesus,
Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus para os adeptos do arianismo. Seria um ser superior ao homem, mas não Deus. O Cristo é considerado por essa linha de pensamento uma criatura elevada por ser filho de Deus, mas é criatura. Essa doutrina foi sugerida no século IV depois de Cristo pelo professor Arius. O contexto histórico teológico é o seguinte: a Igreja estava ainda em processo de discussão de suas doutrinas e dogmas. Um dos principais assuntos nessa época era a existência da Trindade, ou seja, o mistério de Deus uno e trino ao mesmo tempo. E qual seria a importância de Jesus para o arianismo? Jesus, como ser superior aos homens para o arianismo, tinha um importante papel na humanidade por ser ele o Cristo, porém um Cristo criatura. Jesus teria sido criado em algum momento e não existente eternamente. Os fatores divinos presentes em Jesus seriam méritos dados por Deus Pai para o exercício da missão messiânica de Jesus na terra e por honra do Filho. Resumindo a filosofia de Arius, esta dizia que o Filho teria surgido paralelamente ao restante das criações. Quando Deus criou tudo, do nada foi aí que criou seu Logos, ou seja, o Filho ou Jesus Cristo. E quem combateu essa doutrina? Santo Atanásio de Alexandria, considerado doutor da Igreja Católica, foi o principal e o mais corajoso combatente da heresia cristã presente no arianismo. Sua defesa da divindade de Jesus se resume na seguinte frase: Deus é Pai apenas porque é o Pai do Filho. Assim, o Filho não teria começo e o Pai estaria com o Filho eternamente. Portanto, o Filho seria o Filho eterno do Pai, e o Pai eterno do Filho. Porém, através do concílio de Nicéia, ao pensamento diário foi rebatido, e depois de aproximadamente um século de discussões, o arianismo foi declarado pela Igreja como heresia e seus pensamentos dissidentes da doutrina cristã. E o arianismo ainda existe? Pois é, irmãos, não como nome original, mas ainda perseveram linhas de pensamento com o cunho arianista, as Testemunhas de Jeová. Esse seria um capítulo à parte do Movimentos Religiosos Contemporâneos, que também estarei ministrando uma palavra para vocês. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, trazem filosofias bem semelhantes ao pensamento principal do arianismo. A Igreja Mundial do Poder de Deus, seita que vem se alastrando por diversas áreas do mundo, também defende o pensamento de que Jesus não existe desde sempre e para sempre. Seu fundador disse falando sobre Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, a encarnação do Verbo, mas ele não é sempiterno, é eterno. O Pai que é Deus é sempiterno. Aquele que antes dele nunca existiu como ele, nem existirá depois dele, sempre existiu e sempre existirá. A primeira obra dele foi Jesus Cristo. A organização do Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cano do Novo Testamento. Sua formação levou quase 100 anos. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isto é, motivado pelo cuidado das igrejas de então que exigiam provas contundentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de muitos escritos heréticos com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico acontecido no Velho Testamento. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica.
As epístolas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13, de Romanos a Filemão. Foram escritas entre 52 a 67. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de Escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada de Deus. Os Atos Apóstolos foram escritos em 63, o fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma. Os evangelhos, estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigo de enganos e esquecimento, porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo e ele é infalível. Os sinóticos foram escritos entre 60 a 65 depois de Cristo. Marcos em 65, em 1 Timóteo 5,18, Paulo escrevendo em 65 depois de Cristo, cita Mateus 10:10. João foi escrito em 85, entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. As epístolas de Hebreus a Judas foram escritas entre 68 e 90 depois de Cristo. Quanto à autoria de Hebreus, só Deus sabe de fato. Agostinho de Hipona afirma que seu autor é Paulo. As igrejas orientais atribuíram-na a Paulo, mas as ocidentais, até o século IV, recusaram-se a admitir isto. A opinião ainda hoje é a favor do apóstolo Paulo. Apocalipse, escrito em 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como quanto ao Apocalipse. Tudo isto tão somente revela o cuidado da Igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Antes do ano 400, todos os livros estavam aceitos. Data do reconhecimento, a fixação do cânon do Novo Testamento. Isto ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397. Nesta ocasião, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento. A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita como a da antiga. Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver nada escrito. A sua Bíblia era o Antigo Testamento. Com o correr do tempo, o grupo de apóstolos diminuiu. O Evangelho espalhou-se e surgiu a necessidade de reduzi-lo à forma escrita para ser transmitido às gerações futuras. Era o plano de Deus em marcha. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicações acerca de casos difíceis, surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos e etc. Critérios para a formação do cânon. Quem autorizou a Igreja Antiga a definir quais escritos seriam escrituras sagradas? A apresentação da formação do cânon já mostrou que não se tratou da ação arbitrária e autoritária de alguns concílios ou até do resultado de um conflito de poder da Igreja Antiga. O que aconteceu foi que, por meio de um processo de várias centenas de anos, se cristianizou em consenso de toda a Igreja cristã o que deveria estar no cânon e o que não poderia. Este é um fenômeno admirável, se levarmos em conta as discussões teológicas dificílimas que estavam sendo travadas na mesma época. Então temos 3 critérios: a originalidade, a concordância com os fundamentos da fé e o reconhecimento geral. A concordância. A revelação de Deus em Jesus não veio diretamente a nós.
nós dependemos do relato de testemunhas oculares. Elas fazem a ponte entre a revelação ocorrida e as gerações futuras. O relato das testemunhas oculares é único e insubstituível, porque a revelação de Deus aconteceu na história. Por isso, a Igreja Antiga adotou o critério de originalidade, e com isso queria dizer a autoria apostólica. Além desse círculo de testemunhas oculares, só foram aceitos os apóstolos Paulo e alguns discípulos de apóstolos. A concordância com os fundamentos da fé. Os primeiros séculos da Igreja Cristã são marcados pela batalha a favor da verdade, das afirmações teológicas. As igrejas ameaçadas pelo ensino dos falsos mestres precisavam de uma regra de fé, por meio da qual pudessem diferenciar o verdadeiro do falso. Os movimentos pela profissão de fé são evidências disso. E por último, o reconhecimento geral. Somente se impuseram os escritos que durante os primeiros séculos tiveram aceitação geral nas igrejas. Na formação do cânon, o que importava não era a imposição de alguns grupos. O cânon do Novo Testamento deveria servir de fundamento para todo o cristianismo. A consideração pelas dúvidas e objeções fez com que se tornasse um processo longo de formação da opinião geral e foi marcado por muita paciência e respeito pelas opiniões um dos outros. O significado do cânon do Novo Testamento hoje. O Espírito de Deus que fala hoje é o mesmo Espírito que dirigiu os autores desses livros e que cuidou de todo o processo de formação do cânon. Ele faz a ligação entre a nossa fé e vida e aquilo que Deus, de uma vez por todas, nos revelou por meio de Jesus Cristo. E com isso encerramos esse capítulo. E o que vocês aprenderam nesse capítulo de forma resumida? Diversas heresias assolaram internamente a igreja em seu início. O cânon do Novo Testamento, como o conhecemos hoje, levou quase 4 séculos para ser escrito e aceito, e a escolha dos livros passou por alguns critérios propostos pela própria igreja e deveriam ser testados ao longo do tempo para verificar a sua autenticidade. E as heresias continuaram e continuam a fazer parte do cristianismo até o presente momento, e sua presença possui um fator positivo de busca de unidade em torno do passado e da ortodoxia cristã. Aguardo no próximo capítulo, onde estarei falando a respeito da era da patrística. Muito obrigado pela participação e Deus os abençoe.